E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar do Seninha. E já faz tempo que eu quero fazer um vídeo sobre o Seninha. Porque simplesmente eu acho que merece registro. É essa a verdadeira razão. Né? Todos nós aqui no Brasil, eu acho que mesmo as gerações mais atuais, que não tiveram contato, que não viveram aquele período, é quase impossível você ser brasileiro e você não ouvir falar, você não conhecer o mito, a grandeza que foi. Mito hoje em dia é uma palavra difícil de falar, né? Mas o mito, a grandeza que foi, né, o Ayrton Senna, né, o piloto que ele foi e o quanto ele escreveu o seu nome na história mundial como um dos maiores atletas, não só do país, mas do mundo todo. E acabou, como acontecia muito, principalmente nos anos 90, acontecia com quase tudo, tanto com os que eram muito relevantes como ele, com os que eram bem pouco relevantes, ele acabou virando quadrinhos, né? Saíram as revistinhas do Seninha. Eu não pretendo aqui me ater a ficar contando a história da revistinha, né? Por quem não sou primeiro, essas coisas todas, embora eu tenha aqui de duas editoras diferentes e eu saiba, portanto, né, eu sei que pelo menos por duas editoras passou. Né, não sei se houveram mais editoras que publicaram. A revista hoje em dia já não é mais publicada, pelo que eu sei. Eu não sei quanto tempo durou em cada editora. Não é essa a questão, até porque eu não vou mentir aqui. Não sou fã do Seninha, nunca fui. Né? Eu nunca fui, na verdade, nem fã do piloto. Nunca gostei muito de corrida, de Fórmula 1. Acompanhei muitas corridas, claro, assisti muitas coisas. Lembro nitidamente, como tantos milhares de brasileiros lembram o dia em que infelizmente o Senna se foi, porque eu estava assistindo aquela corrida por acaso. Né? Mas nunca fui fã, nunca foi o meu esporte. E no que se refere a quadrinhos, eu sempre tive já um certo problema em gostar desses quadrinhos baseados em apresentadores de programa de TV, em, né, em esportistas, atletas, essas coisas. Como eu disse, nos anos 90 tudo tinha uma tendência a virar quadrinho e eu tinha grande dificuldade em curtir, isso, em gostar. Então, eu nunca fui fã do cara, respeito, sempre respeitei a história dele, sabia da grandeza dele, óbvio, mas eu nunca fui fã do Senna piloto, do Senna atleta, né? E nunca fui fã dos quadrinhos do cara. Mas com o passar do tempo, algumas coisas chegam na sua mão. E me chegaram quando, ainda nos anos 90, me chegaram uma ou duas edições do Seninha que eu li, logo passei pra frente. Não tive interesse em ficar. Mas agora, um pouco mais recentemente, me deparei com algumas outras edições. E, cara, fica impossível você não querer pelo menos ter um registro dessas edições na sua coleção. Porque são edições que já não estão mais tão fáceis de achar assim. E, sobretudo, elas são, de verdade, né, um registro histórico, por assim dizer, de uma das figuras mais icônicas e mais importantes, não só do esporte, mas do país como todo dentro desse contexto. Então eu acabei adquirindo em sebos aí da vida algumas edições. Eu tenho apenas essas três atualmente. E eu achei que seria interessante, por que não render a minha homenagem a esse cara que, né, foi incrivelmente importante, incrivelmente relevante para este país como um todo, e a essa revistinha, né, a essa publicação que tinha esse personagem, né, que trazia o nome dele, que era a sua versão em quadrinhos, e que, embora nunca tenha sido o tipo de história que me encantava, fez uma justa homenagem e até com... Hoje em dia eu até consigo ver isso melhor e até com uma certa... um certo apuro, um certo esmero de verdade, fez uma homenagem bastante válida ao grande Ayrton Senna. Eu tenho o número 5 da editora Abril, né, uma edição
dos anos 90. Se não me engano, dá pra gente ver aqui por baixo, em algum ponto dá pra ver. É uma ediçãozinha dos anos 90. Agora eu não tô achando só porque eu quero mostrar, mas é dos anos 90. Eu não vou me ater a ficar mostrando muito agora. E essa edição aqui em especial tem aquele papel, não é bem o papel jornal, né, cara? É um papel um pouquinho mais apurado. Na época que tinha aquela maldita tabela, né, que os caras tinham, que eu não gostava nem um pouco dessa tabela. Ah, tá aqui, ó. 1994, né? Bem mais fácil se você olhar a capa, né, Rodrigo? E as histórias contidas aqui dentro tem aqui, ó, argumento Montadon e Dias e desenho Mário Matoso. As histórias contidas aqui dentro, é claro, são para um público infantil. Um personagem como o Ayrton Senna, quando adaptado para quadrinhos, precisou, é claro, de um gigantesco elenco de apoio, né? Tipo, se você foi, quando adaptaram a Xuxa para quadrinhos, por exemplo, não era tão difícil ter um elenco para fazer as histórias com ela, porque pegaram toda aquela turma dela lá daquele programa infantil que ela tinha, Praga, Dengue, as Paquitas, todo mundo aparecia no quadrinho, né? Ficou fácil porque já havia essa, vamos dizer assim, essa mítica, né? Essa coisa toda em volta dela. Já no caso do Ayrton Senna, não, né? O cara era piloto. O personagem era infantil, não seria uma adaptação fiel da vida dele como piloto. Também provavelmente não seria fácil querer ficar colocando o nome das escuderias pelas quais ele correu, né, nas revistas para direito autoral, caso se quisesse fazer uma história de teor mais adulto, mas nunca foi esse o caso, então ele precisou de um gigantesco elenco de apoio para se criar. Eu não estou falando muito sobre quem escreveu e desenhou as histórias, pessoal, porque se repete muito os artistas e argumentistas, né? E de qualquer maneira eu tô dando um apanhado geral, então se criou um elenco de apoio gigante, com cães que usavam capacete, ele tinha a turminha dele, tinha a turminha rival, eles participavam de corridas, né? Tinham essa manha de poder fazer corridas um com o outro, né? E às vezes as corridas eram das mais variadas formas, de bicicleta, com uns carrinhos de mini Fórmula 1, diversos tipos de modalidades de corrida. Mas claro, nem todas as aventuras se prendiam a ser corridas, competição em si. Havia sempre aquele fundo moral, aquela liçãozinha de moral que tentava se dar, né? Tentava se passar essa ideia sempre, né, do Senna, né, como a pessoa que ele realmente se demonstrou, né, uma pessoa sempre muito íntegra. Ele tinha envolvimento com movimentos sociais, a gente sabe, ajudava muita gente, então tentava se dar essa ideia de ser uma revista com uma mensagem importante para as crianças. E a pegada das histórias acabava sendo bobinha, infantil, sempre com essa moral, que também era muito normal nos anos 90, né? Depois eu tenho essa edição aqui, que saiu num formato maior. É uma edição especial de 2 anos. Bastante legal essa edição, ela me chamou muita atenção quando eu vi ela. Eu comprei de cara por causa disso, né? Essa ainda é da editora Abril. E essa capa me chamou muita atenção quando eu vi ela. Tá, comprei no sebo também, tá, gente? Não é uma edição que eu tenha comprado em banca. Eu, na verdade, nunca comprei quadrinhos do Seninha em banca. E apesar de a revista ser uma revista comemorativa de 2 anos do personagem, as histórias dentro não fazem lá tanta alusão assim a isso, né? Há uma história de aniversário que não está aqui por acaso, tipo, né? A história de 2 anos e tal. Há uma história de aniversário para isso, né? Mas é uma história curtinha.
E logo depois a revista fica mesmo naquela mesma pegada de sempre, né? Com aquele mesmo feedback de ser mais infantil e mais engraçadinha. Mudam um pouco os artistas, né? Aqui, por exemplo, já é o Andy Felizardo, desenhos do Andy Nunes. A caracterização do personagem Seninha, né? Do Ayrton Senna como Seninha, eu acho bem legal, né? Aquela coisa de transformar o personagem real em uma maneira mais cartunesca e engraçadinha, e eu acho que funciona bem. Na verdade, nesse sentido, eu não tenho nada para reclamar de nenhum dos personagens da época, né? De nenhum dos atores, apresentadores e toda aquela miríade de, de pessoas que acabaram virando quadrinho na época, de famosos que viraram quadrinhos na época. Eu não tenho nada para reclamar quanto à caracterização. Eu acho que a caracterização sempre saiu boa, né? O personagem, né? A pessoa que virava personagem ficava facilmente reconhecível, tinha uma pegada infantil, uma pegada de fazer parecer engraçadinho, de fazer parecer fofinho, e a história se desenvolvia em cima disso. Né? Eu notei que, como uma pequena mudança, pelo menos do número 5 para essa daqui, opa, quem diria, bati na câmera de novo, que novidade. Para esse número 27 é que alguns elementos ainda mais fantásticos começaram a aparecer, como, por exemplo, um capacete que flutua e fala. Como eu não acompanhei o personagem, eu nunca fui um leitor, né, do personagem em si, não sei dizer qual é a origem daquele capacete voador que fala, nem nada disso, sabe? Não sei de onde ele veio, o que ele é, mas tem um capacete que fala e flutua. Aqui tem um encontro dele com o Flash que eu achei muito maneiro, essa história é muito bem bolada. Mega curtinha e muito inteligente, eu curti. E a pegadinha segue assim, cara. A revista do Seninha era uma revista, né, claramente para o público infantil, que se prestava a esse público e que fazia um bom trabalho, né? É que na época eu já não era mais tão criança assim para gostar, e meus interesses não conseguiam, né, se alinhar com desse tipo de publicação. Depois eu tenho essa daqui, a Seninha número 102, o que mostra que houve, né, uma vida longeva aqui, mas ela é de outra editora, é da Brainstorm Editora. Né? Eu não sei dizer, seria interessante ter essa informação para quem gosta, para quem acompanha, se sabe, pode falar aí. Eu não sei dizer se ele teve tipo 102 edições por essa editora, Brainstorm, ou se por alguma razão, quando saiu da Abril e foi para essa editora, eles deram só continuação na numeração, que a gente sabe que isso acontece muito, né? Os caras pegam a numeração e dão continuidade. Não sei dizer. Essa edição aqui, em especial, ela é do finalzinho dos anos 90, né? Dá pra ver ali, ó, 1999. No que se refere à pegada do personagem em si, não mudou nada, né? Continua a mesma pegada, o mesmo mote do personagem, histórias bem infantis, com aquela pegada bonitinha, sempre com uma moral por trás, sempre com uma mensagem bonitinha de seja um bom garoto, uma boa garota, né? O que mudou mesmo foi muito a parte gráfica da revista, passou a ser papel jornal, manteve o formatinho, mas passou a ser papel jornal. Fora isso, não notei grandes mudanças. E, como eu disse, sei que aparentemente tiveram 102 edições pela Brainstorm, mas não sei se isso procede mesmo ou se deram continuidade na numeração. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que daí foi a última editora a publicar Seninha, não sei se houve outra. Né, se alguém souber disso, pode deixar aí nos comentários. Eu gosto muito. Cara, uma das coisas mais legais
de eu ter este canal é justamente isso. É poder ler os comentários quando o pessoal começa a comentar e ver que chegam informações ali, que o pessoal atualiza o vídeo, que o pessoal vem e fala no vídeo, olha, é assim, assado, olha, tem uma história curiosa por trás disso. Na medida do possível eu fixo os comentários. Não dá para fixar todo mundo, às vezes eu gostaria, porque às vezes há mais de um comentário trazendo informação. E isso meio que faz com que eu seja um pouco relaxado, eu admito, porque não sou uma pessoa que fica fazendo muita pesquisa para este canal não, pelo menos. Justamente porque eu sei que algumas das pessoas que me acompanham têm bastante conhecimento e vão dividir esse conhecimento conosco. Então, se você que está assistindo souber se houve alguma outra editora além da Abril e da Brainstorm, né, Brainstorm aí, que publicou ceninha, se souber, né, sobre quantas edições tiveram em cada uma das editoras e quiser deixar aí nos comentários, na medida do possível eu vou deixar fixado para a galera saber. E fica aqui minha homenagem, né, a esse grande piloto, a essa grande personalidade do nosso país, o Ayrton Senna, e ao seu personagem, né, que durante algum tempo habitou nossas bancas de jornais e, por que não, fez parte da infância de muita gente, né? Se você gostou desse vídeo, deixa like.